Olá, pessoal. Oi, professora Ana Flávia, querida. Iele, seja bem-vinda. Marina, nossa convidada Dani Janguier chegando também. Pessoal, a gente está dando seguimento aqui ao projeto Além do Direito, né? Que é um projeto, como eu já expliquei no começo, que não tem pretensões de um conteúdo denso, jurídico, não é um projeto acadêmico, é um projeto na realidade para vocês conhecerem melhor seus professores, né? E poderem responder o que é que seu professor faz enquanto não está dando aula. São os hobbies que esses professores têm e que dá tão certo na vida deles que é interessante também eles passarem, compartilharem com a gente, tá? Nós já tivemos o professor Marco Antônio Araújo, já tivemos professora Shank, professor Moza Borba. Na quarta-feira se preparem que vamos ter um prato especial feito por Rafael e Marina Novaes e assim por diante. Manuel Vilarins, Marcelo, Zé Duval. Vou chamar, sem mais delongas, nossa convidada, que é a principal aqui hoje. Patrícia entrando, seja bem-vinda. Vamos lá, Dani. Seja bem-vinda, doutora Dani Janguier. Oiê! Oiê! E Como aí? você consegue se manter tão bonita e tão bem em Não, pleno isolamento? bonita. Não. Primeiro, deixa eu perguntar se meu som tá ok. Tá ok? Ok, o meu também tá bem? O seu tá. O seu já estava ali escutando antes. Não, não é questão de estar tão bonita, é porque para entrar numa live com você, eu tenho que estar na produção, né? Tô Eu fui toda aqui, ó, mini procurar. terninho, toda organizada para poder Depois a gente entrar vai na querer live ver. Eu, no critério de lives que estou fazendo, eu fui procurar que roupa eu vestiria no Natal para vestir com você aqui hoje, ó. Mas olhe, mas devia ter Gente, ligado para mim. Olha, qual é a roupa que é para colocar? Porque eu sou pois é. consultora. A Não, gente mas já faz a consulta justamente daí. eu quis colocar para depois você fazer o certo ou errado. Tá certíssima. Você tá belíssima. E você tá de parabéns, viu? Tô adorando o seu, Obrigada. seu, seu new Obrigada. portfólio Fit, aí. Tá tornando maravilhosa. fit para poder ter mais opções até de me portar melhor, me vestir melhor e mais adequado ao nosso ambiente, né? É, porque Então, aqui gente, Recife tá punk, né? Gente, vou apresentar a vocês, Dani Janguier. Ela, ao longo da nossa conversa, vai se apresentar melhor, mas hoje ela está aqui por ser essa pessoa de destaque, essa pessoa que realmente dita moda, não só em Pernambuco, mas no Brasil ou fora. Não, ela compra fora para ditar aqui, né? Ela tem estudo, inclusive, sobre isso, porque ela faz parte da Comissão de Direito da Moda da OAB de Pernambuco, que é presidida por uma grande amiga minha, a professora Daniela Madruga, e tem Isso. Marina Novaes também, que daqui a pouco tem Também. É a que é VP, é a minha membro. VP. Pois é. Então, gente, Dani também tem uma coisa assim que, por mais que a gente converse, sempre vai faltar algum detalhe dela contar assim a conquista que ela teve em se tornar negociadora por Harvard, né? Antes disso, ela vai contar pra gente. Ela fez toda uma preparação. Ana Paula entrando, Alice, Não, Manuel a inspiração Larins. toda, né? Perdi minha moral agora. Entrou na Pois live, é, agora as expectativas agora foram criadas, né? A inspiradora entrou, total, olha, me total. compliquei agora aqui, viu? Me compliquei. Olha, gente, vão apertando aí o coraçãozinho do lado para fixar a live, vão preparando as perguntas. Não vou falar muito, justamente para a gente poder aproveitar mais de Dani. Dani, me fale qual é a sua história. Tem também um negocinho de uma moda que eu sei que você já lançou, de gravata dia de sexta. Quero saber tudo. Ah, tem muita história. A moda é o meu xodó, né? Direito é o escolhido, né? O imposto, mas a moda é o meu xodó. Deixa eu, antes de começar o assunto em si, deixa eu me apresentar, né? Você já fez as minhas referências aí, até já me enalteceu mais do que devia, mas tudo bem, vou tentar fazer jus ao convite. Queria dar beijos e obrigado para as meninas que estão todas aí, os meninos também, né? Professora, representados na pessoa da professora Ana, que é minha ídola. Não é uma Minha das, também. né? Porque você também é minha ídola, então é uma das, né? Todas Assim, somos, uma todas. pessoa de história assim maravilhosa que eu tô doida para levar para o programa, para fazer uma entrevista mara com ela.
que eu sei que ela tem conteúdo muito para dar. Certeza. E queria dar boas-vindas também a todas as outras meninas que eu estou vendo subindo aqui. Na pessoa da minha mãe, que já entrou e já botou palminha, que é a minha primeira fã, né? Acho que é a Linda. líder do meu fã-clube. Então, E queria dar parabéns pelo dia boas-vindas. de ontem. Parabéns pela Sim, filha sim, que você criou sim. também. Como é o E nome aí, dela? Ana Lúcia, já entrou Pronto, aí, já dona botou Ana palminhas. Lúcia. Obrigada por ter nos dado Dani, desse jeitinho que é. Ó, Ana tá pedindo para você vir mais para frente, você tá muito longe Ah, tá bom. da Vamos lá. câmera. Durval, Dani ajuda aí, também. Durval. Cadê meu Durval, assistente ajuda de aí, live? Durval. Cadê o assistente de lives? Ele Seu não veio hoje, cliente, não? né? Da questão do cartão ilimitado que você Não, a quer. gente já está se seguindo. Daqui a pouco a gente está falando aí por direct, eu e ele. Ele vai me Ai, meu contratar Deus, para tô fazer uma perdida. negociação com você. Tô Viu? perdida. Marina entrou também, A Marina. Beijo, VP já quarta-feira é entrou. você. A VP já entrou aí. Ó, VP, fica de olho. Se eu falar alguma besteira, me corrija aí, viu? A responsa é sua aí. Gente, queria me apresentar para vocês, sem muitas delongas também. Né? Dizer primeiro que estou muito grata pelo convite da Emília, que é uma pessoa que eu não tenho muito. Eu não mandei nada, olha, a outra não mandei nada, disse que não ia enxergar. Sim, mas é melhor a gente ver ela mais de perto, né, gente? Uma lindeza dessa. Tem que me Você mostrar. manda, aí você manda, você é a rainha das lives. Você tá ganhando, tá fazendo mais live do que Marília Mendonça. Então, Né? mas na mesma sofrência dela. Então, assim, queria agradecer o convite primeiro, né, Emília? Porque para mim é uma honra estar participando de uma live com você, que é uma pessoa com tanto conteúdo, com tanta coisa para trazer para a gente. E com esse projeto tão bacana, né? Que é exatamente a gente fugir dessa coisa do direito. Porque, assim, uma coisa que a gente está vendo muito agora, as pessoas estão muito voltadas para o conteúdo de internet, né? Todo mundo sem sair de casa, todo mundo querendo mostrar o que tem. Então, assim, quem não estava produzindo conteúdo começou a produzir. Muita gente que produzia besteira não está produzindo nada. E quem produzia menos está produzindo mais. Então, assim, a gente vai seguindo e se adaptando nessa época de quarentena. Mas, assim, eu acho que é muito válido a gente proporcionar esse tipo de coisa para todo mundo que está em casa. Eu acho que é um bate-papo bacana, acho que é uma coisa mais leve, que não tem tanto a ver com direito, porque às vezes a gente que é advogado está tão estressado. Eu venho de agora de uma notícia tão estressante que você se aprontar para uma live dessa, olha a Ione aí também, você se aprontar para uma live dessa, você chega fica mais feliz. Ione, beijo para você. Beijo, Ione, minha aluna, minha ex-aluna. É uma querida, ela é da comissão da moda também. Lindíssima, E aí eu todo queria... corte para isso. Aí eu queria dizer só o seguinte: primeiro, não vou ficar o tempo todo mandando beijinho e dando tchau para todo mundo que entrar, tá, galera? Porque senão a gente vai cortando o conteúdo. A caixinha de perguntas está aberta o tempo todo. Vocês podem perguntar a hora que quiserem, me interromperem com perguntas a hora que quiserem. Assim que eu concluir o raciocínio, eu respondo o que eu souber, né? O que eu não souber, eu digo que vou procurar responder depois. Mas vamos seguindo. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Danielle Janguier, eu sou advogada, trabalho como advogada, como consultora de moda, sou negociadora de conflitos, faço gerenciamento de conflitos de clientes e não clientes também, terceirizados. A consultoria de moda que eu faço é para advogados, escritórios de advocacia, e apresento um programa de televisão na TVI chamado Elas, que é um programa voltado para mulheres, que é entrevistas de mulheres que inspiram. E como a gente está na quarentena, eu vou aproveitar para fazer a propaganda do programa, a gente está com uma série de lives, que amanhã tem a primeira com Fernanda Maranhão, que é a chefe da Procuradoria da Fazenda do Estado. Acho que é do Estado. Então, fica o recado para vocês aparecerem lá amanhã. Ela já foi presidente da Comissão da Mulher Advogada, se eu não me engano. Acho que já. Ela foi minha colega em Harvard, é uma pessoa maravilhosa. E, assim, é uma menina, né? Você olha para ela, nossa, eu falei, nossa, eu tô parecendo que tenho 90 anos, mas tudo bem. Então, assim, como é que a gente começa esse bate-papo para ele ficar mais leve, né? Vamos falar dos assuntos mais leves, depois a gente entra na parte do direito, que é um pouquinho mais densa. E se alguém tiver perguntas, porque eu tô vendo que tem gente que não é da área jurídica aqui e está entrando e tem dúvida de moda, a gente pode falar, dar umas pinceladas também sobre dress code, que aí eu fiz até uma live há umas 2 semanas atrás, o pessoal está pedindo de novo. Ó, outro pessoal de Surubim, quem quiser ir mandando dizendo de onde é,
podem ir dizendo que a gente vai mandando beijo para todo mundo. Mande um Mas, beijo assim, para doutor Adonis aí em Surubim. isso mesmo. Um beijo para todo mundo de Surubim. Surubim não vai entrar em pânico, né? Tá bem controlado lá a questão. E aí eu queria pedir a vocês outra coisa. Enquanto a gente ainda está em 10 minutos, que vocês peguem essa flechinha aqui do aviãozinho, clica no coraçãozinho, mas clica na flechinha e manda para todos os seus amigos que estão em casa sem fazer nada, assistindo aquele filme de 1980, tipo Lagoa Azul, para vir assistir a live que é mais legal, tá? Pois é. Eu e a Emília batendo papo é mais Olha legal do que aí. você ir assistir Olha aí. Lagoa Azul. Sessão da tarde, isso já era. Manda E um vai aviãozinho para esse amigo. Isso. printando e mandando stories que a gente reposta para Exatamente. Quem printar, a gente reposta e estamos fazendo a propaganda de vocês, o jabá de vocês também, tá? Ai. Então vamos lá, vamos começar conteúdo, porque ninguém veio aqui para escutar a gente falando de comadre, né? Vamos lá. Por que a moda, né? Eu me formei em Direito em 1999. Não vou dizer a minha idade. Não perguntem, essa é uma pergunta que está vetada. Você tá? pulou, saiu do... Não, eu antes saí, do ensino eu médio, saí já da entrou. Minha mãe não era boa de matemática. Eu saí da barriga dela e fui direto para a faculdade. Então, Pronto, aí. começou aí. Me formei em 99 por praticamente imposição do meu pai, mas depois eu entendi o porquê. Como dizia Ariano Suassuna, quem gostava de abrir barriga de lagartixa ia ser médico, quem gostava de conta de somar engenheiro e quem não dava para nada ia ser advogado. Eu nem gostava de abrir a barriga de lagartixa e nunca fui boa de conta de somar. Eu só sei fazer 20% e 30% que são valores honorários. Só. Então, não me peça, se eu não tiver uma calculadora junto, vai passar o resto do dia discutindo comigo, brigando, que eu não sei o que é PA, PG, aritmética, isso tudo tem que contratar uma pessoa específica para fazer que eu não sei. E aí, fui fazer Direito, né? Porque era o jeito. E passei na Católica, fui agraciada por passar na Católica, não que as outras faculdades não sejam boas, mas na minha época só tinha Católica, acho que a Olinda já tinha, mas não era nem tão comentada, e a Federal. E na Federal eu já não queria fazer, porque naquela época já tinha muitas greves de professores, então era assim, você sabia quando entrava e não sabia quando saía. E aí o meu pai mesmo, que também se formou pela Unicap, falou, não, faça na Católica que é melhor, porque você vai sair no tempo certo, vai começar a trabalhar e tal. Então já foi duro comigo assim, eu sou a filha mais velha, já foi duro daí. Entrei na faculdade, já comecei a estagiar, primeiro período, todo mundo lá ainda lendo livrinho e eu já na labuta. Então começou a minha vida jurídica, começou a partir daí. E meu pai era das antigas e era clínica geral, né? Só não fazia direito criminal, fazia todo tipo de direito. Então, você imagina que todo tipo de audiência eu fiz trabalhista, fiz cível, fiz acompanhamento, até acompanhamento da delegacia, até a parte da delegacia a gente não fazia o processo em si. E aí foi andando e foi seguindo, e aí uma época eu desisti, disse vou fazer concurso, porque eu acho que eu quero ser juiz, eu quero mais estabilidade, eu quero uma coisa mais tranquila, uma vida mais calma, ok. E aí passei um tempo estudando, passei em 2 concursos, mas ainda não era o concurso que eu queria. Aí eu desisti do concurso. E aí fiquei pensando o que é que eu vou fazer da minha vida, né? Aquela coisa de você parar e pensar assim, todo caminho tem um retorno, né, Ana? Todo caminho tem um retorno. Então, qual é o caminho que eu vou pegar? E aí calhou de eu ver que tinha saído um edital para uma faculdade de moda. Era um curso tecnólogo de 2 anos para design de moda. E eu sempre gostei muito de moda, muito de misturar peças, muito esse feeling de pegar isso, misturar com aquilo, misturar cor, e o que é que faz, mas não tinha técnica. E aí fui fazer esse curso de moda, que foi na Uninasal. Gente, quando eu entrei no curso, eu já desisti de todo o resto da vida. Se encontrou. O curso era o curso da minha vida. Nossa, o glamour da moda é muito maravilhoso. Fui para Fashion Rio. E aí, conheci gente da moda, aí todo mundo é feliz. Outro uma coisa universo, totalmente. Né, não, é porque uma coisa que eu digo é o seguinte: nós advogados, nós temos que ter eu vou só falar que doutor Cleodon é uma honra tê-lo na minha live, viu? Vou dizer que agora a minha expectativa triplicou. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, né? Colega Rafael do IAP. Beltrão também, me orientando. Olha, tá vendo? Tá começando a melhorar, Ai. Então, vamos subir o conteúdo aqui. Então, aí o que acontece? Eu sempre gostei de misturar, sempre gostei de fazer
mistura de peças que você pode fazer de uma forma mais leve e caminhar dentro da moda de uma forma mais assim, que é de você, né? Encontrar um estilo que não seja uma coisa tão pesada e tal. Mas está aqui, qual era o caminho que eu ia seguir? Eu ia ser designer, eu ia ser estilista, eu ia ser... Qual era a parte que eu ia ser empresária? O que era que eu ia puxar para mim daí nessa questão da moda? E aí eu comecei a circular no meio, e no meio do caminho, meu pai faleceu. E aí eu tive que largar tudo e assumir o escritório. Então a moda ficou em stand-by e eu voltei para o escritório e passei aquele período de fusão, como você chama, né? De adaptação, de como é que você vai fazer, porque ele tinha uma forma de administrar e eu tenho uma outra forma de administrar. E aí, depois de um ano nessa questão aí de reformulação do escritório, quando eu me encontrei como advogada novamente, que aí voltei a fazer audiência, a recontratar advogados para trabalhar comigo, passei por 2 sócios, saíram sócios, veio outros sócios, botei meu nome na porta do escritório, e aí quando eu voltei, que organizei para ficar tudo ok, aí eu comecei a circular de novo nessa questão do mundo jurídico. E num almoço, num congresso uma vez com um pessoal de outro estado, eu comentei que eu tinha feito curso de moda e que eu dava algumas consultorias para algumas empresas e tal, mas assim, não era a minha principal atividade, não era a atividade primordial, mas eu dava uma coisa muito, assim, não era questão nem de contratos, era mais assim, uma amiga tinha uma clínica, queria que eu fizesse as batas, os aventais, a vestimenta do pessoal e tal. E eu sempre digo que a vestimenta ela está ligada diretamente com a mensagem que você quer passar. E eu sempre disse isso, que enquanto advogada, você tem que ter muito cuidado, e advogado também, com a imagem que você está passando, com a mensagem que você está passando, com o que é que você está vestindo. Então, eu sempre quis fugir do lugar comum, que é o terninho, né, o taiezinho, o sapato alto e tal. Só que isso não deixa de ser o comum que funciona, ou seja, se você tiver na dúvida, vá para o que é indubitável, né? Para o que ninguém discute. Mas se você não tiver na dúvida, se você souber calibrar para lá e para cá, então siga. E aí o que aconteceu? Esse advogado, esse pessoal desse escritório, quando viu que eu estava falando, que fazia essa parte de consultoria e tal, me chamaram para fazer consultoria para eles. E aí eu falei, tudo bem, faço, não tem problema não. E eu faço a consultoria de análise do pessoal, do perfil do pessoal, porque assim, nem todo advogado, não é porque é advogado que é todo mundo igual, né? Você é advogado, você é advogada, eu sou advogada, mas vamos supor, eu gosto de sertanejo, você gosta de rock, e a gente vai ter que se vestir de forma igual? Tá se vendo que os estilos são diferentes. Então, a gente tem que dar uma circulada para saber... É a identidade de cada um que vai a identidade, pela escolha isso. Da roupa também, né? Você imprimir sua identidade. Doutor Ulisses Dornelas, que também é doutor Delmiro Campos também, doutor Delmiro Campos presente também. Estou esperando Marcelo entrar, porque de vez em quando manda foto para mim, para ver se a gravata tá combinando com o terno para fazer o dress code da live. Vai projeto também, mais pra pois frente. É, eu já disse, se não vier para mim, eu não vou assistir a sua não, viu? Porque eu sou brava. Então, aí eu falei que faria a consultoria. E aquilo foi uma das experiências mais engraçadas assim, que eu tive, porque assim, o escritório era muito engessado. Todo mundo no escritório... estava no dress code em audiência no TJ. Todo mundo no escritório era muito engessado, era muito preto, taie preto, terno preto, azul marinho, era aquela coisa muito... mais clássicos, assim, né? Você fica muito... Quando você advoga somente para grandes empresas, não tem problema, mas eu acho que a nova advocacia, a gente tem que imprimir mais a nossa cara nessa questão da mensagem. E isso eu senti quando eu fui fazer consultoria, prestar consultoria para startups, né? Olha, a Marina já dizendo que não gosta de usar saia. Nossa, adoro. Eu só vivo de saia, eu vivo de vestidinho o tempo todo. Então, assim, quando eu fui fazer consultoria para startups, eu percebi uma coisa. Quando eles chegavam, eles são muito novos, né? Esse pessoal de startups, e eles trabalham
de chinelo, de tênis, sentado num Bem puff, confortável. num ambiente colorido. Nossa, eu prestei consultoria, que tinha reuniões que eram no meu escritório e tinha workshops que eu fazia que era dentro do Porto Digital, da Jump, ali no Porto Digital. Uhum. A sala era super colorida, super... Eu falava, gente, eu não posso... O primeiro dia eu fui toda de taiezinho e tal. No segundo dia eu falei, gente, se eu vier desse jeito, ninguém vai nem me ouvir. Vai dizer, nossa, olha a velha, né, falando. Então, assim, eu entendi que você precisa criar uma identidade com o teu cliente. O que é que o teu cliente quer e o que é que você pode passar para ele com qual é a mensagem de roupa que você está passando para ele. Então, algumas pessoas questionam, não, mas eu sou roqueira, e aí eu queria botar um piercing, botar uma roupa toda preta. Até pode, mas assim, se você for atender um cliente super conservador, quando ele vê teu piercing, ele já cortou metade dos teus honorários aí, e ele não vai te contratar. Então, tudo depende do cliente que vai... Não, gente, presta atenção, não é preconceito. É a mensagem que você vai passar. As pessoas mais velhas tendem a ter um padrão de acharem que advogado tem que ser dessa forma ou dessa forma. A gente está quebrando padrões? Tá. Mas a gente tem que ter essa coisa de entender aonde é que a gente pode circular. Tem uma médiazinha aí, um lugarzinho aí, uma caixinha, de onde você pode encontrar o seu estilo, tá? E onde você pode circular. Eu digo isso em toda live. Eu conheço um advogado que é muito famoso aqui no Brasil, que vai para vários congressos, no jato particular dele, tá? Então, assim, ninguém paga nada dele, ele vai no jato dele, e ele chega para fazer a palestra dele com a camisa do Iron Maiden, de calça jeans e com um blazer, e tá tudo certo. A sala da palestra tá lotada e todo mundo assiste, mas ele é 1 em 1 milhão. Se eu chegar com a camisa de Marília Mendonça, o pessoal vai me linchar antes de eu começar a falar, tá? Então, assim, vamos ter coerência, porque no seu tempo livre você pode usar o que você quiser. Mas, a partir do momento que é profissional, principalmente se você não é o dono do escritório, que aí eu vou falar da questão que a Emília falou da gravata, se você não é o dono do escritório, então você não tem muita autonomia para inventar moda, né? Porque, na verdade, a moda, ela não dita regra. Marina, me corrija se eu estiver errada. A moda, ela não dita regra, ela dita tendências. Então, ela diz, olha, tá na moda usar o amarelo. Então, aí todo mundo começa usando um pouquinho de amarelo aqui, um pouquinho de amarelo. Tá na moda ter cabelo vermelho. Aí as mulheres começam... Ó, entrou Marcelo, tá vendo? Agora eu quero perguntas, Marcelo. Bem-vindo, querido. Então, assim, quando você está no seu ambiente, que você pode fazer o que você quiser, o que é que eu fiz? Olha aí, Marina, obrigada, querida, é uma querida. O que é que eu fiz? Eu herdei do meu pai 200 gravatas, né? Porque, assim, meu irmão é formado em Direito, é bacharel, mas não trabalha na área, ele é empresário. Minha irmã é bacharela também, mas também não trabalha na área. E as gravatas iam fazer o quê? Porque os paletós dele, tudo bem, minha mãe dá fim, dá para alguém, mas assim, as gravatas, gente, tinha gravatas todo aquele aspecto algodão, sentimental, né? não, e tinha gravatas que a gente tinha dado para ele de presente, tinha gravatas caras, gravatas bonitas, de seda. Eu falei, não, deixa eu ficar com umas. Eu escolhi umas 30 gravatas e fiquei para mim. Depois eu fiquei pensando, gente, o que é que eu vou fazer com essas gravatas? Né? Então, eu instituí que toda sexta-feira nós vamos vir gravata para o escritório. Aí as meninas que trabalhavam comigo na época que eu coloquei essa... Não era uma regra, né? Porque também quem não quiser usar não é obrigado. Mas normalmente nas sextas a gente não tinha reunião com clientes. Então a gente podia ir mais à vontade. Então eu colocava uma calça jeans. Gente, calça jeans está liberado, tá? Pro dress code do advogado, desde que não seja rasgada. Por favor, não vão de calça rasgada despachar com o juiz, não. Por favor, tá? Bota uma calça jeans de uma cor só, bem sóbria. Aí tá de boa, pode ir. Os meninos não precisam usar gravata, pode ir só com blazer por cima da camisa, tá ok. Ou só com camisa de manga comprida também tá de boa, desde que não seja uma camisa polo com blazer por cima, para despachar com o juiz, nem fazer audiência, não é legal, tá? Não é de bom tom. E aí eu coloquei essa regra. Dia de sexta, calça jeans, camisa pode ser até cavada, ou às vezes eu vou com uma camisa sem alça, e a gravatinha com nó mais embaixo, para ficar no estilo mais parecendo uma echarpe. Isso. Pronto. A primeira vez, olha, na primeira vez foi uma confusão, o povo ria, tinha gente que achava engraçado.
Precisa de fazer mais gravata não é de menina? Eu falava, gente, tudo é de menina e de menina, seja o que você quiser. A moda, ela é circulativa, você faz o que você quiser. O negócio é saber inventar e também não virar um papagaio, né? Não fazer, misturar, por exemplo, uma gravata toda colorida com uma camisa estampada, com uma calça xadrez, aí você já virou. Então, assim, Como os normalmente meninos também não combinam assim, né? às Essa vezes prudência também. eu já vi algumas pessoas assim nesses níveis, sabe? Eu também. Principalmente Flavinha. Ai, Beijo, linda. Musa beijo, Flavinha. você. Mais tarde tô com você, viu, Flavinha? E eu tô lá também na 7h30. primeira fila, viu? Das duas, tô na Aham. primeira fila. Dani, Marco Aurélio Peixoto, fundador do Pé de Vista, junto com E, Renata. Seja bem-vindo, meu e é amigo. o próximo, né? Ele tá fugindo, é da tua live, é? Pois é, Laurinha vai entrar com Renata. Eu quero ver Marco Aurélio também. Professor Marcelo, já vou parar para responder sua pergunta. Eu acredito que sim. Eu acredito que haverá mais informalidade. Eu acredito até que a gente vai ter uma questão maior. Não tenho nenhum outro dom. Todo Não mundo nos tem, faça Marcelo. falar, né, Dani? Marcos, olha, eu vou entregar. Estou interrompendo a resposta que ia dar para o Marcelo para entregar. Vou entregar. Eu vi uma live não, um story seu Vídeo. dançando com Renata forró no final de semana. Você vai ensinar a gente a dançar forró. Todo na buraqueira. Exatamente. Então, voltando para a pergunta do Marcelo, eu acho que a moda como um todo vai passar por uma reformulação como todo mundo, né? Eu acho que a gente vai sair dessa pandemia resetado. Acho que o nosso HD vai sair resetado. E eu acho que a gente vai repensar. Então, vai voltar a questão da sustentabilidade, da ecologia, do que é que pode, do que é que não pode. Então, vai haver um pouco mais de informalidade, vai. Até porque, hoje em dia, eu até tinha uma palestra pronta, que Dani, a presidenta, tinha me pedido. Oi, Tantã. Tinha me pedido para ir palestrar com ela em Caruaru, que foi logo quando fizeram a quarentena. Que é essa coisa do tribunal, se é essa vestimenta ditada pelo tribunal, se isso é uma opção ou é uma ditadura, né? Que, na verdade, nós mulheres, muitas vezes, nos sentimos obrigadas a ir de uma certa forma que a gente não gostaria de estar vestido. Eu, por exemplo, fico muito à vontade de salto alto, eu passo o dia inteiro de salto alto. Mas tem gente que não consegue vestir um salto, colocar um salto alto, não gosta, né? Não gosta. Tem homem que bota gravata para dizer que está de gravata, mas não gosta. Se pudesse, nunca mais botava uma gravata. Então, eu acredito que a gente vai passar por algumas transformações que vai melhorar, mas tem coisas que vão continuar sendo inadmissíveis, né? Tem coisa que você vai ter que ponderar aí o que é que vai, o que é que não vai. E aí a Dani está aqui para dar os conselhinhos se pode ou se não pode, né? Bem, Porque e interessante, Dani, que você falou essa questão do salto ou não, e o primeiro encontro da gente foi com a professora Shanky Paul. E ela disse, não, Emília, o meu normal eu me acordo, me maqueio e boto o meu salto. Independente se eu for sair de casa, se eu não for sair de casa, já incorporou em mim o salto. Então tem muito isso também, pessoas se sentem mais confortáveis assim, mas às vezes, eu acho que a mulher tem muito isso com salto, né, Dani? De levantar aquela sua autoestima, até aquele ditado, faça tudo, mas não desça do salto, né? nunca. Então eu acho que isso é bem interessante. E os meninos estão falando aí que não estão vestindo terno esses dias. Eu queria lançar um desafio, principalmente para nossos colegas que estão aqui, do projeto também. O desafio é eles tirarem a foto de como eles estão vestidos para assistir nossa live e aí postar nos stories. E aí? Eu quero ver. E aí Marco, a gente vai dar nota. Ulisses, Marcelo. E aí a gente vai dar nota, porque a gente faz assim, a gente não tá vendo vocês estão vendo a gente, mas eu tô aqui, toda no dress code, viu? Ó, terninho, e a gente vai querer lhe ver, Dani. Toda arrumada de terninho, né? Então, assim, olha, Guigo, meu querido, meu amado, querido, meu amado, querido maquiador. Então, eita, Marina, eu tô parecendo uma mendiga. Não, agora vai. E bote Rafa. Eu quero nem saber, eu quero print, quero na hora do celular, são 15h30. Eu quero todo mundo nessa hora, mostrando como é que tava. Rafa Beltrão, grande criminalista, tá aí na sala também. Sim, Dani, existe um dress code para as lives também? Sim, existe. Eu estava só lendo a resposta aqui do Marco. E veja, na verdade existe. E eu até ia comentar sobre isso. Gente, tem muita gente fazendo live
muita gente fazendo live, vestido da cintura para cima e da cintura para baixo, sem se preocupar. E aí, o que acontece? Eu fiz uma live sobre isso, dress code para lives e home office. E assim, eu tenho home office, mas eu não tenho chefe. A minha chefe sou eu. Se eu tiver que fazer uma defesa oral no pleno ou alguma audiência que tenha que ser virtual, eu vou estar completamente vestida. Para não acontecer o que aconteceu com aquele desembargador que ligaram a câmera e ele estava sem camisa. Né? Agora, quem é de empresa, que trabalha para a empresa, você tem que se preocupar enquanto você está em home office, porque se você estiver de pijama, ou só com a parte de cima bem vestida, mas a parte de baixo estiver de short, não estiver maquiada, e chegar um WhatsApp do seu chefe dizendo que tem reunião em 10 minutos no Zoom, como é que você faz? Vai correr? Não, marca no privado não, você tem que postar e marcar eu e a Emília para eu dar a nota, senão não vai rolar. Mas o fato dele ter dito no privado já autoriza a divulgação, né, Dani? Já autoriza a divulgação. Tá, e um beijo, tá, a esposa do professor Marcelo, um beijo, linda. Então, gente, assim, essa coisa do home office é muito séria, e a coisa da live também. Tem muita gente fazendo live sem se preocupar, e aí, às vezes, acontece de você ter um problema. Esse final de semana, eu estava o final de semana inteiro no Meet de negociação, que é um concurso mundial de negociação, onde eu sou avaliadora. Então, eu estava vestida da cabeça aos pés, maquiada, cabelo arrumado, todo arrumado o tempo todo, porque a gente tá com a câmera ligada o tempo todo. Às vezes nossa imagem tá aparecendo, às vezes não, mas a gente tá com a câmera ligada o tempo inteiro. Então, o que acontece? Um dos avaliadores estava contando uma história, exatamente isso, que ele estava fazendo uma live, e aí o que aconteceu? Ele, não, eu estava aqui no meu ambiente, isso foi no nosso momento de contração. Estou aqui no meu ambiente e tal. Aí, de repente, quando eu olho, eu tenho um cachorrinho desse igual o seu, porque o Gucci tá por aqui pelo meu pé, de vez em quando ele sobe para ver se tá tudo certo. Tem que mostrar ele aí. Daqui a pouco ele sobe aqui, porque ele é meu co-host. E aí, ele falou assim, eu tenho um cachorrinho igual o seu, e aí eu tava dando aula assim, tal, na maior empolgação, no meio do coisa, o cachorro passou por baixo da minha perna e subiu na janela. Quando eu olhei na janela, eu falei, peraí, alguém segura o cachorro! Gente, tudo isso você tem que contar. Imagina se ele levanta na carreira para ir segurar o cachorro. Como é que fica se ele tá de short, tá de bermuda, tá de cueca? Não pode. Outro dia eu estava numa reunião, dessa reunião do Zoom, e a minha câmera é virada para a parede, tá, gente? Aqui é a minha parede. A porta é para trás, exatamente para não acontecer nenhum imprevisto. E aí uma colega estava lá, falando lá na reunião, tal, puxou a câmera para ela, o pai dela passou de cueca por trás. Nossa! Então, assim, existem regras e regras. Da mesma forma que você pode estar exposto, né? Tem que levantar na carreira e tá lá aparecendo a parte de baixo, que provavelmente não está bem vestida quanto a parte de cima. Então, tem que ter cuidado. Um repórter da CNN foi chamado ao vivo. Você vai entrar ao ar daqui a 2 minutos. Ele simplesmente jogou a camisa por cima do pijama, botou a gravata, botou o coisa e sentou na cadeira. E ficou esperando a live. E aí, quando chamaram, olha, você não sei o que, não sei o que lá. Aí ele foi responder, não e tal. A câmera veio mais pra cá e pegou a mesa dele, o tampo da mesa dele era de vidro. Ele estava de short. Nossa, tem que ter uma direção de arte, né? Virou um meme mundial. Ele virou um meme mundial. Imagina a chamada que ele levou do chefe. Porque, gente, é isso que a gente tem que ter cuidado. Câmera ligada é assim, rápido. E nessa coisa de filho tendo aula online, às vezes você está gritando aqui, não está nem lembrando que o filho está tendo aula lá do outro lado. E aí, ó, como é que faz? Você vai passar por trás lá de camisola, na aula do filho, tá os coleguinhas do filho tudo lhe vendo lá? Não pode. Então, assim, existe que na verdade o dress code é o código de vestimenta, né? Essas técnicas de melhorar até a imagem que você está passando. Pronto, eu estou falando de moda hoje, né? Então, eu venho mais, não é nem comportada, mas assim, eu venho mais sofisticada, capricho um pouco mais na maquiagem. Quando eu vou falar só de negociação, eu vou com uma camisa. Pode ser camisa sem manga, mas uma coisa mais tranquila, sem muito porquê, entendeu? Então, assim, tem essa coisa de você ter cuidado com o que você está vestindo. Deixa eu ver o que o Marco está falando aqui. Aprendi no início da quarentena que o quê? Estar vestido para trabalhar impede a vontade de descansar.
Marco, veja, isso é uma regra do home office, na verdade, né? Não é nem só do dress code. Porque é o seguinte, Marina reclamando comigo, eu vou levar bronca da minha VP, tá vendo? Porque é o seguinte, Marco, quando você se prepara para você ir trabalhar, você tem toda uma coisa, você acorda, e isso até a Carol Cury, que é a filha do Augusto Cury, ela estava falando. Você acorda, você escova os dentes, toma café, se arruma, né? Para sair para trabalhar, pega a chave do carro e sai para trabalhar. Você condicionou o seu cérebro a isso. Então, por que quando você vai trabalhar no seu home office, na sua biblioteca que você montou na sua casa, como é que você não vai se arrumar para isso? Eu vi uma palestra de uma psicóloga, advogada e psicóloga, falando sobre essa questão do home office, e ela disse que a única forma que ela conseguiu de condicionar para poder produzir o tanto que ela produzia no escritório, ela se arrumava, falava com o filho, saía pela porta da frente, fechava a porta, a babá levava o filho para o quarto, ela rodeava, entrava por trás e ia para o escritório dela na parte de trás. E aí fechava a porta, o filho não sabia que ela estava em casa e ela se sentia como se ela tivesse saído de casa. Então, isso condicionou o cérebro dela. Perfeito. Isso, por isso, exatamente, Marco. Por isso que as escolas, algumas sim, outras não defenderam isso, não colocaram como obrigatoriedade a farda, mas algumas escolas colocaram a obrigatoriedade sim de estar de farda, inclusive de estar com a câmera ligada. Porque, veja, o fato da câmera estar ligada não significa que vai aparecer na tela o aluno, mas para o professor vai aparecer o aluno. O aluno não vai estar se vendo, mas o professor vai. Porque muitas vezes o aluno está lá presente, mas está jogando, ao invés de estar assistindo a aula, né? E os pais estão lá. Hoje, Dani, hoje pela manhã a gente teve uma live pelo Projeto Pé de Com o Pista. Durval, aquele querido, Durval, que eu queria ter visto e não tive tempo. Vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube, assim que sair Vou assistir, E, adoro Durval, gente Pois bonita. e foi muito leve, né? Bem interessante. E eu disse a ele, claro, tem adolescentes até que estão logando e continuam dormindo como se nada tivesse acontecendo. Sim, aqui em casa tem que puxar a orelha. Se eu não puxar a orelha... Dani, eu quero registrar também a presença do professor Janguê Diniz, que eu tive a honra de ter sido aluna, ele entrou aqui também. Bem-vindo, professor. E, Dani, pelo que você tem falado, assim, essa questão da moda, eu tô vendo que a escolha da roupa serve como um símbolo até de aceitação social naquele local que você está indo e também serve para dar algum recado sobre a que você veio. É mais ou menos isso? Isso, veja, o dress code, a moda, ela te dá identificação. O ser humano, a gente tem muito essa coisa de se identificar com o próximo, né? De se sensibilizar com o próximo. Por isso, então, muita gente diz assim, não, mas eu não gosto de moda. Já começa dizendo, você não sabe nem o que é moda, você dizer que não gosta de moda. Porque esse negócio de dizer, não, eu não gosto de moda, você está querendo dizer que você não gosta dos artigos de luxo que estão bombando, é diferente. Mas você gosta de moda porque tem uma moda para cada pessoa. Cada pessoa tem um estilo. Então tem o fulano que é gótico e só gosta de vestir preto e trabalha e gosta de botar um batom preto, piercing, e trabalha com um monte de gente de computador, de TI e tal. Ok, mas ele dentro do grupo dele, ele gerou uma identificação. Se ele chegar no grupo dele com uma roupa colorida, uma bermuda florida, o pessoal vai dizer, nossa, quem é você? Né? Então, ele tem que gerar uma identificação com a matilha dele, com o pessoal que ele está andando, a boiada que ele está indo, ele tem que gerar uma identificação. E a gente, ser humano, a gente tem essa necessidade de estar, não é porque assim, advogados têm que andar todos parecidos, não. Mas você identifica quem é o advogado e quem é o cliente numa mesa de audiência, dependendo da vestimenta. Não é? Quando você chega, você já identifica quem é o advogado, quem é o cliente, quem é o juiz. Até quando você sai, não é, Dani? Muitas vezes você sai... Eu sinto muito isso. Se eu tiver com um terninho e for num lugar inusitado, vou buscar um remédio numa farmácia, eu vou no mercado, eu já sou chamada de doutora. Pelo simples fato, passo na portaria. Boa tarde, doutora. Se eu tiver com uma roupa mais casual, vá para o fim da fila, né? Existe essa questão. É aquela questão do aluno de medicina que quando entra no primeiro semestre já se veste todo de branco, né? Já bota a bata, né? Direito, bota a bata. O aluno de direito já quer andar de gravata e terno, né? E teve, na minha época,
só andavam de terno preto e teve um colega que pegou o ônibus para ir para a faculdade e no meio do caminho, ele com o vademeco embaixo do braço, fez uma capinha para o vademeco, aí uma pessoa passou, a paz do Senhor, irmão, aí ele, nossa, eu tô Tava muito numa mal. vestimenta de Eu falei, pastor. ó, você tá parecendo um pastor, filho. Você tem que andar mais parecido com um estudante de direito. Não, pô, mas essa gravata é do meu pai. Eu disse, o terno tá bem, pelo visto, porque é desse tamanho, você é desse tamanho, o terno desse tamanho, a parte do seu irmão. Então, assim, é preciso que a gente tenha essa consciência de que a moda ela veio para ajudar a gente se identificar, para ajudar a gente. Ai, Cleodon rindo, porque Cleodon foi da minha época na faculdade também, a gente foi contemporâneo de faculdade. Mas não foi ele não, né, Dani? Não, não foi ele, não. Não foi ele, não. Cleodon é uma elegância, né? É um lord inglês. Esse daí não perde, não precisa nem de consultoria. Ele e Marcelo Ribeiro não precisa nem de consultoria. Então, assim, a gente precisa entender que a gente precisa se identificar, se encontrar. Então, assim, você tem o seu escritório e aí você tem uma estagiária que ela é nesse estilo aí, mais punk, mais rock, e que 5 anos, eu sei. No pós-doctor, né? No pós-doctor. Então, assim, foi aluno do professor Gilvando, do Armando, já morreram mais de 10 anos. Também, eu fui mais ou menos nessa época. Contemporânea. Pois é. Então, assim, você tem uma estagiária que ela é dessa galera mais roqueira e ela quer ir mais à vontade. Você pode deixar, ela pode pedir, eu posso ir mais, pode, mas assim, mais à vontade não significa ir de chinelo, não significa ir de calça jeans rasgada, não significa você encontrar o seu estilo dentro de onde você pode circular. Se o seu escritório é um escritório grande, corporativo, que trabalha com grandes empresas, você tem que ir mais na beca, a gente sabe disso. Se é um escritório mais leve, assim, o meu escritório, ele é um escritório que é no meio do caminho, ele é uma zona híbrida, nem é tão tradicional, porque eu peguei muita coisa do meu pai, nem é tão modernoso. Então, é uma coisa meio do caminho. Só que a gente eu não atendo grandes empresas, eu atendo pessoas físicas e atendo pequenas empresas. Por quê? Porque o cliente tem contato direto comigo, né? E com alguns dos meus associados, mas assim, o contato direto é comigo. Então, eu não posso chegar e permitir e simplesmente dizer, atender um cliente que eu sei que é um cliente super careta, vamos dizer assim, e ter uma estagiária, passar uma coisa para uma estagiária, para ela ir com 12 piercings na orelha, com batom preto, vestida toda de preto, de coturno, de meia arrastão. Gente, isso não é o ambiente, né, para ela estar usando esse tipo de roupa. Ela pode usar. No final de semana, ela pode fazer o que ela quiser. Mas, enquanto ela estiver trabalhando, ela tem que estar dentro do normal dela, cabendo dentro do normal do escritório. Então, assim, teve um escritório que me pediu para fazer uma consultoria e foi engraçado, porque o dono do escritório era super... eu acho que ele é mais velho do que eu. Eu vou acabar dizendo a minha idade. Sempre precisamos estar antenados com a moda. Sim, exatamente. A moda é cíclica. E a gente precisa entender que nem tudo não é questão, assim, nem tudo convém, né? Por exemplo, eu vou ter que dizer minha idade. Eu já tenho 44 anos, então não convém, acabei dizendo, não convém eu utilizar uma micro saia com uma blusa super transparente para ir no fórum ou para atender um cliente. Não é a imagem que eu quero passar, né? Então, assim, a gente precisa ter essa questão da... Ai, Sandra Jangui acabou de entrar aqui para dizer, fale da sua idade. Que honra, seja bem-vinda, que honra. Não, Sandra é uma diva, né? Uma querida. Diva eu ídola sou também. Seguidora. Ela é diva ídola. Ela, e principalmente da moda. Ela que sabe tudo aí de moda. Então, assim, super bem frequentada essa live, viu, minha filha? Sandra Janguier, Marcelo Ribeiro. As expectativas foram criadas. Então, vamos continuar assim. Olha aí. E aí, esse advogado, a musa entrou, né, Marina? Beijo pra tu, Sandrinha. Então, esse advogado me chamou e falou assim, doutora, eu queria que a senhora fizesse uma consultoria para o meu escritório e tal. E eu falei, tudo bem, vamos fazer. Vamos fazer uma visita e tal, não sei o que. Ele disse, não, mas eu queria, inclusive, falar sobre mim. Porque, assim, até quando eu ia fazer audiência trabalhista, eu fazia o certo e errado. E aí o pessoal falava assim, quando eu postava, tô na... Já viu, né? O carregador. E aí, eu tô vendo.
E aí eu fazia o certo e errado. Batia a foto, cortava a cabeça, botava tá certo, tá errado e tal. E quando eu postava que tava no fórum, o pessoal já ficava mandando direct. Vai ter certo e errado? Vai ter certo e errado. A gente quer ver o certo e errado. E aí esse advogado... Cadê Durval, assistente? Ele não tá aí, não, Durval, acende live. Ele tá assistindo a live. Socorro, filho. Vem cá, tá acabando a live. Vem cá, Durval. Ajuda aí, mamãe, né? Ajuda aí, mamãe. Então, assim, esse advogado chegou para mim e falou assim, era, Esté, isso mesmo. Eu queria fazer uma pergunta, porque aí eu queria que a senhora me desse já umas dicas antes da consultoria para o escritório, para mim como pessoa. Aí eu, certo, diga, que aí a gente já diz, né? Se combina, se não combina. E ele era uma pessoa, assim, um pouco acima do peso, né? Um advogado um pouco acima do peso. Um pouco, para não dizer bastante, ele era um pouco. Uhum. E para ser educada, né? E aí ele me perguntou assim, eu como advogada, eu uso muito gravata. E eu gosto muito da moda, eu acho muito interessante a moda. Quando lançou aquelas gravatas da Hermès, que tinha os bichinhos da Disney, que foi uma coleção exclusiva, com edição limitada e tal. Eu fui nos Estados Unidos, comprei uma e tal. Nossa, que legal, eu acho linda aquelas gravatas, não sei o quê. E a gente ficou conversando. Eu queria lhe fazer uma pergunta e queria que a senhora fosse super sincera. Aí já me botou na saia justa, né? E eu falei, tá, vamos lá, diga aí, qual é a pergunta? Eu gosto muito de gravata borboleta. Eu posso usar no escritório? Gente, o que é que você fala? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Gravata borboleta não é legal para advogado. Mas aí a gente faz o seguinte, para você não ficar frustrado, porque você gosta muito, aí ele disse, eu tenho uma coleção de gravatas borboletas. Eita. Eu disse, mas você não é Jô Soares, né? Então não pode usar todo dia, porque você não vai fazer entrevista na TV. Você vai atender clientes corporativos. Então vamos fazer o seguinte, a gente institui um dia no mês, uma sexta, que você vai sair mais cedo para ir almoçar com o pessoal e tal, e nesse dia você vai gravar borboleta. Combinado? Aí ele olhou pra mim e falou assim, só um dia? Aí eu, sim. Já quer demais. Eu disse, vamos fazer o seguinte, 2 dias, 2 sextas no mês, de 15 em 15 dias você pode usar uma gravata borboleta. Aí pronto, se deu por mais satisfeito, ficou super feliz, eu fiz a consultoria pro escritório dele, modifiquei fardamento da galera, fardamento assim, né, porque ele tinha um biotipo de, um padrão, não é biotipo, ele tinha um padrão de vestimenta que era sempre azul marinho ou preto. E até as meninas, coitadas, ficavam presas nessa coisa, o escarpão preto, tudo preto. Era um negócio que dava até angústia de você ver. Eu falei, gente, vocês podem circular. Cada um aqui tem uma paleta de cores diferentes. Quem tem cabelo vermelho combina com tal cor, fica bonito com verde. Pode usar o terno preto, mas bota uma camisa colorida por dentro. Dá um up no teu visual. Faz uma maquiagem legal, gente. Não é feio sair maquiada. É feio sair desmontada. É feio você sair com 2 quilos de olheira. Eu conheço uma maquiadora, não vou dizer o nome dela, porque eu acho que não é ético, o pessoal fica falando dos outros. E aí, ela sempre está muito maquiada, muito arrumada, muito bonita aqui no Instagram, nas fotos, em todo canto. E um dia ela foi conversar comigo no meu escritório e a reunião era às 9 da manhã. Ela chegou sem maquiagem. Gente, eu quase me assustei quando eu olhei para a cara da mulher. Eu fiquei assim, falei, gente... Eu não conseguia me concentrar no conteúdo. E a verdade, Dani, é que você se vestir a contento, você se maquiar, você arrumar o cabelo, mostra também a consideração que você está dando àquele ato, àquela pessoa que você está indo encontrar, não é? Claro! Imagina você encontrar um cliente e você ir de sandália havaiana. Você está totalmente desleixada. Você já não impõe exatamente o que você estava falando. Quando eu saio, muitas vezes eu saio do escritório, eu adoro fazer feira na farmácia, né? Saio do escritório, paro na farmácia. Tem 3 farmácias na minha esquina, eu vou nas 3, todo mundo já me conhece. Então, assim, já é... Oi, doutora, tudo bem? O que a senhora vai querer hoje? Então, assim, por quê? Porque você está de salto, você está com nem sempre eu estou de blazer, eu uso muito vestido. Não longos, vestidos 7/8, né? Que chama. Mas, assim, alguns com decote, outros só cavado, outros de alça, outros sem alça. Mas, assim, sempre com vestido e sempre com salto. E aí, a gente tá com bem pouquinho tempo, acho que 10 minutos só. Pois é, tô angustiada. Eu acho que tá errado esse relógio aqui. Não, mas aí se cair, a gente volta de novo, pelo menos para se despedir, para não deixar faltando tempo aqui. Perfeito. Contar uma história engraçada, tá?
eu fui para Harvard o ano passado, que aí era o outro assunto que a gente entra, mas vai ter que ser em outra live, porque, Olha, já está convidada. infelizmente, né, Vamos vou fazer me escalar. pelo Vista, Marco Aurélio. Vou me escalar para o História. sofá da Emília, né? Vou me escalar para o sofá da Emília para Claro. falar sobre Harvard. Claro. E aí, Harvard é o sonho de todo advogado, né? Todo advogado sonha em ir para Harvard um dia, fazer qualquer curso que seja. E teve um amigo meu que disse assim, rapaz, você for para Harvard? Eu falei, o que você acha que vale a pena? Ele falou, rapaz, você ir para Harvard, fazer um curso de embrulhar papel é melhor do que você ir para qualquer outra faculdade e fazer um PhD. Eu disse, então eu estou fechada, vou para Harvard. E aí eu fui para Harvard, fiz a minha inscrição, fiz a coisa, passei pela parte da entrevista e tal. E aí, só que quando eu fui para Miami 15 dias antes do curso começar. E fiquei na casa de uma amiga, porque aproveitei para vê-la, que ela estava morando lá já e tal. Fiquei na casa dela e aquela coisa. Só que, para mim, Marcelo, live boa passa rápido, né? E eu que falo muito, então tu já viu, né? Para mim, era o seguinte, eu estava indo estudar. Então, se eu estava indo estudar, independente de ser um curso pós-faculdade, eu estava indo para uma sala de aula. Então, assim, eu levei calça jeans, claro, não rasgada, mas calça jeans, levei uns escarpões, mas assim, calça jeans, umas camisas de manga, mas um negócio mais simples. A gente recebeu um e-mail 48 horas antes do curso, dizendo que, atenção, vocês estão indo para Harvard. Era um grupo, né? Vocês estão indo para Harvard. Por favor, os homens de terno e gravata e as mulheres, por favor, de salto alto, meia calça. Nossa, Emília, eu enlouqueci. Eu enlouqueci. Eu mudei minha mala, eu deixei a mala. Compras. Foi assim um terror pra mim, entendeu? Foi um terror. Eu falei, amiga, eu tô ferrada, o que é que eu faço? Ela disse, larga tua mala aí, que na volta tu vai passar por aqui e tu pega, né? Que Harvard fica em Boston. Larga tua mala aí, compra outra mala, vamos no shopping comprar roupa. Fui pro shopping. Ai, que problema! Juro por Deus. Mas foi um problema fácil de resolver, né? Porque também eu sou assim, já sei onde é que eu acho as minhas coisas e tal. E aí fui esperta, comprei aquelas meia calça que é grossa, porque lá em Boston cheguei a pegar -2. Nossa. E aí eu comprei uma bota, comprei duas ou três meia calça daquela bem grossa, e comprei um monte de vestido, que aí todo dia eu ia com um vestido diferente, porque aí eu falei isso nos stories antes de chegar, e muita gente pergunta, eu adorei aquela parte, você falou, gente, eu tive que fazer compra, eu não ia fazer compra, tive que eu ia só estudar. Compras. Mas a culpa não foi minha, o cartão de crédito que lute, eu não tenho culpa. Dress code. Perfeito. Entendeu? A culpa não foi minha. E aí fiz as compras e todo dia eu postava lá, galera, olha o look de hoje, eu posso dizer, nossa, olha o look de Harvard. Exatamente, o look de Harvard. Hoje à noite eu vou ter com Flávia Guerra, que está aqui também, uma live às 7h30 sobre audiências virtuais. Para essas audiências virtuais, você acha que a gente deve replicar aquelas normas de entrada no fórum? Que existem certas roupas, a mulher não pode entrar de short, o homem também. Existe um mercado, não sei se você já chegou a ver ali na porta do Fórum do Recife, existe um mercado de aluguel de calça jeans, com elástico na cintura. Já viu alguma vez? Não, sério? Sim, existe todo um escambo ali. Não, eu vejo que tem umas feirinhas, mas eu nunca prestei atenção que tinha calça. Eu já vi 2 vezes, uma senhora que tem um saco bem grande, ela tem umas 10 calças jeans, né? Porque os homens vão buscar antecedentes criminais, ou vão ser testemunha, ou par. Sim. Muitas vezes estão de bermuda e não podem entrar. Não pode. E eu vi o momento mágico, né? O cara se vestindo, né? Com a bermuda, mas vestindo. E eu fiquei parando para ver, eu disse, licença, fui falar com ela, como é isso? E se não couber? Eu disse, não, eu tenho 10 modelos com elástico na cintura. Ela mostrou que é aquele modelo que tem um elástico e um botãozinho para você regular. Na época era R$5 o aluguel e tinha que deixar algum documento lá. E na volta... Era aluguel! Aluguel, claro. É o mercado todo que existe. Gente, né? essa eu não sabia. Então, em casa, a gente não vai ter chance de ter uma fornecedora dessa. Em casa, a gente deve já estar vestidinho, principalmente os advogados, vestidinhos para essas audiências virtuais. Gente, tá travando. O áudio tá travando, né? Emília. Acabando, a gente continua, a gente volta, viu, galera? Se cair, a gente volta. Então, enquanto o áudio da Emília tá travando para vocês também, gente? Será que Travou já o tá áudio? travando? E aí, Mar? Não sei se é a tua conexão.
Mas deixa eu complementar aqui essa questão da audiência virtual. Sim, vai ter que ser replicado, sim. Os advogados vão ter que ter mais atenção, sim. Porque para fazer audiência, tem juiz que exige que o advogado esteja com a vestimenta, né? De conduta adequada. Então, assim, para as mulheres é mais flexível, porque a mulher pode vestir vestido e tal, mas para o homem, normalmente, é paletó e gravata. E na época que eu estava na faculdade, eu tinha um professor que ele era professor de direito comercial, mas ele era advogado, mas ele era juiz. E aí, ok, doutor Ulisses, isso mesmo. Você que faz muita audiência virtual aí. E ele era juiz numa comarca do interior. E aí, o que é que ele percebia? Que como aqui em Pernambuco é muito quente, tinha muito advogado que chegava para fazer audiência e estava sem gravata. E queria entrar na audiência sem gravata. E ele era antiquado, ele já até faleceu. Amandinha, bem-vinda, amor. Amanda, um beijo, Amanda. Saudade de você. É uma querida. Amo. É uma querida. Então, o que é que ele fazia? Quando ele percebeu que era um hábito, que os advogados começaram a ir sem gravata para audiência, ele falava, doutor, só a gravata. E os advogados diziam, doutor, eu me esqueci. Eu me esqueci. E aí ele foi deixando. Ele percebeu que os juízes, ele percebeu que os advogados começaram a ir sem gravata de propósito. Sabe o que ele fez? Ele comprou uma gravata de crochê, daquela que pinica bem muito. Nossa. E deixou com o nó pronto pendurada. Que maldade. E aí, quando o advogado chegava, vai fazer, doutor, sua gravata. Não, esqueci. Desculpa. Esqueceu, eu tenho uma aqui para o senhor. Pronto. Depois que 3 advogados botaram essa gravata, ninguém mais esqueceu da gravata. Foi ideia. Então, gente, é isso. Não vai dizer o nome, né? Não, acho que ele já faleceu. Não, ele já faleceu, esse aí. Só se teve outro. A imagem, Taninha, a imagem da Emília tá ruim, mas a gente vai tá voltar. Acabando, gente. Eu vou encerrar aqui para recomeçar. Mas a gente volta. Voltamos. A gente volta, porque a gente vai começar pelo menos mais ainda. uns 15 minutos aí, viu? Aí tem tempo. Vou encerrar e volto. Vai, Emília, se você quiser, encerra e volta.